Olá, gente querida, Deus abençoe a sua vida. No devocional de hoje, nós temos aqui uma palavra especial, aonde as Escrituras Sagradas nos mostra algo muito interessante, a qual hoje nós podemos também levar esse ensinamento e tomar para si, porque entenda que o que Deus ele nos mostra, o que Deus ele nos fala, é para que nós venhamos aprender e para que também venhamos tomar a melhor escolha, né? Fazer a melhor escolha, tomar a melhor decisão. Então, no devocional de hoje, nós vamos compartilhar com você o que diz no livro de Ruth, né? De repente, você nunca leu esse livro, ou você pouco se ouviu falar do livro, né, de Ruth, e já no início, Deus, ele já, através do testemunho ali, né, que mostra esse livro, Deus, ele nos mostra algo muito interessante, e nós vamos compartilhar com você. Olha, eles começaram a vida bem, né? Noemi, o marido dela, começaram bem. Eles estavam na bênção de Deus. Porém, eles fizeram uma má escolha. Eles fizeram uma má escolha. E muitas das vezes nós estamos sujeitos também a fazer más escolhas, né? E cada escolha que a gente faz tem uma consequência. É ou não é verdade? Tudo que a gente faz, sendo bom ou ruim, tem uma consequência. Então, eles fizeram uma escolha e tiveram uma consequência ruim, mostrando que a palavra de Deus, ela fala, né? Eu não me recordo aonde tá escrito agora, mas eu vou passar a referência na descrição desse vídeo. Deus, ele fala assim, né? A palavra de Deus, ela fala assim, que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Quer dizer, né, em outras palavras, cada escolha que a gente faz tem uma colheita. Tem uma colheita. Se a gente escolhe fazer o que é bom, nós vamos colher o que é bom, né? Se nós escolhemos plantar o que é bom, nós vamos colher o que é bom. Mas se nós plantarmos o que é ruim, o que é desobediência à palavra de Deus, então nós vamos ter uma má colheita. Vamos colher o que é mal. Vamos colher. Não tem como fugir dessa lei. Não tem como. Todos os dias, Deus nos dá a oportunidade, né, de plantar o que é bom. Todos os dias. Se você de manhã, você abre os seus olhos, você acorda, é Deus te dando mais uma oportunidade de você fazer uma boa plantação nesse dia. Amém? Então, cada dia que Deus nos dá é a oportunidade que nós recebemos do próprio Deus de plantarmos o que é bom. Todo dia nós temos a oportunidade dada por Deus de plantar o que é bom, para que amanhã nós venhamos colher os frutos da nossa plantação. Não tem como a pessoa plantar o que é bom e colher o que é mal. Não tem como. Lembre-se que Deus, ele é justo. Ele é justo. Tá certo? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Daniel e te convido para esse devocional. Tá certo? Já está com a sua Bíblia aí? Já está com a sua Bíblia em mãos? Caso você não esteja e você
quer acompanhar na sua Bíblia, então você vai estar abrindo no livro de Ruth. Livro de Ruth, já no capítulo 1, eles saíram da bênção. Eles saíram da bênção. Vamos começar a ler aqui. Olha só o que diz aqui no capítulo 1, versículo 1. Diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve-se uma fome na terra. Olha só. Por isso, um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Entenda, Deus, ele tinha dado Canaã, a terra prometida para os filhos de Israel. Deus tinha dado a bênção para eles. Não tinha necessidade deles saírem da terra para ir para os campos de Moabe, para o meio de um povo corrupto, que não temia a Deus. Lá eles serviam outros deuses. Então o primeiro erro foi aí. Eles saíram da bênção. Ah, mas pastor Daniel estava tendo fome na terra. Mas entenda que tudo é passageiro. Tudo passa. Tudo passa. E aí, né, se você quiser pegar toda a história do livro de Ruth, é um livro pequeno. Você vai entender que outras famílias ficaram em Belém. Outras famílias ficaram. Mas não, o marido de Noemi quis levar a família dele para os campos de Moabe. Então, eles erraram, porque eles saíram do local, do lugar da bênção. Do local aonde o povo respirava a fé, né? Então, mesmo que tinha aquelas pessoas que estavam fracas na fé, né, estavam se arrastando, ou estavam corrompidas ali no meio deles, mas havia um povo, um grupo de pessoas que estava bem com Deus. Então, o ambiente, a vizinhança, tudo colaborava para eles estarem em comunhão com Deus. Mas aí o que eles fizeram? Eles foram para uma terra pagã. Uma terra pagã. Tá, aí foi o primeiro erro. E aí, o que aconteceu? Eles tinham 2 filhos. E os filhos casaram com 2 moças, né? Cada um com uma, né? Da terra de Moabe, moabitas. Olha só. Então, quer dizer, Deus, ele tinha ordenado para o povo não fazer aliança, porque casamento é aliança, né? Não fazer aliança com os moradores da terra. Até mesmo em Canaã, ficou estrangeiros também. E Deus falou, não faça aliança com os moradores da terra, não faça. Por quê? Porque Deus, ele queria preservar o povo. O povo dele queria preservar esse povo, para não se misturar, para não se corromper com tradições, com costumes pagãos, né? Pagãos. Porque o povo de Moabe, eles serviam outros deuses. Então Deus queria preservar o povo dele. Mas aí, né, o marido de Noemi quis peregrinar na terra aonde Deus, ele não permitiu que o povo dele, que os servos dele viessem a morar naquele lugar. Mas ele quis, ele desobedeceu a voz de Deus. E qual foi a consequência? A consequência
você já sabe que aquele que planta o que é mal, ele vai colher o que é mal. Ah, pastor, eu conheço pessoas que são tão más, mas parece que nada de ruim acontece com elas. Preste atenção, Deus é justo. E essa lei da semeadura, ela não falha. Se a pessoa não está colhendo agora, uma hora ela vai colher. Uma hora ela vai colher aquilo que ela plantou. Então, né, vamos continuar aqui com a nossa leitura? Olha só. E aí tá. Versículo 2. E era o nome deste homem, né, o marido de Noemi, Elimeleque. E o de sua mulher, Noemi. E os seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Então, Belém fazia parte de Canaã, fazia parte da bênção que Deus há muitos anos tinha prometido que daria aos filhos de Israel. Então Deus deu a bênção, mas só que eles saíram da bênção. Saíram da bênção. Então, de repente, você que está aí do outro lado, você já foi um membro, você já foi um obreiro, você já foi um diácono, um presbítero, você já foi um tesoureiro, você já foi um ministro de louvor, você já foi um líder de jovem, né? Uma líder, né, do circo de oração, das mulheres, né? Você já foi um líder dos varões, você já foi, né, de uma igreja e você tinha sua comunhão com Deus. Você estava na bênção. Mas aí aconteceu algo, um pecado talvez, e você se enfraqueceu e você se afastou de Jesus. E consequentemente, você saiu da igreja. Hoje você está no mundo, hoje você está vazio, vazia, hoje você está triste, hoje você procura preencher esse vazio com festas, né? Com eventos, com baladas, com bebidas, de repente até com drogas, de repente até com prostituição, mas o vazio que está dentro de você, ele só tem aumentado. Só tem aumentado. Aí você pergunta, por que, pastor? Eu estou passando por tudo isso. Porque um dia você estava na bênção. Você estava plantando o que era bom e você estava colhendo a bênção. Mas quando você se afastou de Jesus, então você começou a plantar o que é mal. Você parou de obedecer a Deus. Você parou. Então começou a plantar o que é ruim. E consequentemente vem a colheita. Vem a colheita. Então, entenda que eles fizeram isso e tiveram terríveis consequências, porque o marido de Noemi, ele veio a morrer. Vamos continuar nossa leitura aqui. Olha só, versículo 3. E morreu Elimeleque. Olha só, tá vendo? Ah, pastor, mas um dia todos nós vamos morrer. Sim, mas entenda, é da vontade de Deus que nós venhamos envelhecer, que nós venhamos viver nessa terra e, consequentemente, conquistar o reino dos céus, ir para o reino dos céus. Mas ele morreu, tá certo? Pastor, foi porque eles saíram da bênção? Foi porque eles saíram da bênção.
E tudo começou por ele, né? Porque o homem, ele, né, já foi determinado por Deus que o homem é cabeça, né? Ele é o cabeça da mulher. Então, o que o homem decidia, estava decidido. Se ele falou, ó, vamos para lá, então toda a família ia com ele, né? Hoje, hoje essa, é, como que eu posso falar para você? Hoje essa virtude, né? Vamos falar virtude, esse poder de ser cabeça, hoje isso está sendo distorcido. Porque muitas pessoas, né, muitas mulheres, por exemplo, não deixam o marido ser cabeça. Não deixam. Elas querem ser cabeça. Elas querem ser cabeça. Sendo que Deus fez do homem cabeça. Mas é claro, né? A mulher, ela tem que ser sábia. Ela tem que auxiliar o marido. Não mandar no marido. Ordenar o marido, né? Mas isso é outro assunto e a gente não vai falar sobre isso, tá certo? Então, tá. Aí, tudo bem. Morreu Elimeleque. Morreu Elimeleque porque ele fez, né, essa triste escolha. Mas aí você fala, pastor, mas a terra estava em fome, estava com fome na terra. Sim, mas aquilo ali era passageiro. Era passageiro. Deus ia mudar aquela situação. Mas beleza, vamos continuar aqui, né? Aí morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e da outra Rute. E ficaram ali quase 10 anos. Quer dizer, outra escolha, outra desobediência à voz de Deus, às ordens de Deus. Eles fizeram aliança com o povo da terra, casaram com mulheres moabitas. Então, é aquilo que a gente falou no começo. Todas as manhãs, Deus ele nos dá a oportunidade de semear o que é bom. Semear o que é bom. Porque amanhã nós vamos colher o fruto daquilo que nós plantamos. Então, quando nós desobedecemos a Deus, então nós semeamos coisas ruins. E também vai chegar a hora de colher. Amém? De repente não acontece no dia seguinte, mas vai acontecer. Amém? Então, hoje, as pessoas que se afastaram do Senhor Jesus, hoje elas podem confessar que elas estão colhendo o fruto da escolha que elas fizeram. Hoje elas estão vazias, depressivas, ansiosas, sem paz. Tudo para elas dão errado. Não tem mais a alegria. De repente, até busca no vício, né, da bebida, das drogas, uma certa alegria, mas é passageiro. A nossa verdadeira alegria, ela está no Senhor Jesus. Está na nossa comunhão com Ele. Amém, pessoal? Mas vamos lá, vamos continuar aqui para não ficar muito longo, né? Aí tá. Ficaram lá quase 10 anos. E morreram também ambos. Os 2 filhos de Noemi também morreram. Malom e Quilion. Ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então só ficou Noemi e as noras. Só Noemi e as noras. Aí veio, né? Eles escolheram
a desobediência, né? O marido e os filhos, né? Escolheram desobedecer a Deus e eles escolheram a morte. Até mesmo as Escrituras Sagradas diz que o salário do pecado é a morte. Então eles morreram, né? E morreram jovens, né? Os filhos morreram jovens, né? Mas aí tá, veio a morte. Aí, lá em Êxodo, olha só, vamos dar um pulinho lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 15. Êxodo 34, 15. Olha só o que diz aqui as Escrituras Sagradas. Depois, se você quiser conferir aí, você confere. Êxodo capítulo 34, versículo 15 e 16. Diz assim: para que não façais aliança com os moradores da terra. Pastor, por quê? Por que Deus ele tinha essa... Ele queria isso do povo? Deus ele queria um povo santo. Ele queria um povo santo, um povo separado das demais nações. Porque as nações, as demais nações estavam todas corrompidas, todas. Todas tinham deuses estranhos, serviam deuses estranhos. Então Deus queria um povo separado de tudo isso, um povo que só temesse a Ele, que só buscasse a Ele. Mas aí as Escrituras Sagradas diz, para que não façais aliança com os moradores da terra. Era por causa disso. Deus não queria que o povo se misturasse, que o povo se corrompesse se misturando com essas nações, né? E quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem a seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Quer dizer, Deus ele não queria que o povo se misturasse. Então, os filhos de Noemi, eles desobedeceram a Deus. E eles se envolveram, casaram com mulheres estrangeiras, mulheres moabitas, né? Mas, entenda, preste bem atenção. Salomão, você já deve ter ouvido falar de Salomão, Salomão também cometeu o mesmo erro. O mesmo erro. Você vê que o ser humano, ele está sujeito ao erro. Por isso que a palavra de Deus fala para a gente vigiar. Né? Sedes atento, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, se eu não me engano. Sede sóbrios e vigiai. Né? A palavra de Deus fala para a gente ser sóbrio e para a gente vigiar. Porque nós estamos rodeados pelo pecado. Rodeados. Então, eles decidiram desobedecer a Deus casando com as moabitas, né? Tá certo. E tiveram aí a colheita, né? Eles morreram. Aí, eles ouviram falar que Deus tinha abençoado a terra de Belém com o pão, né? Com o alimento. Vamos ler aqui no versículo 6. Olha só o que diz aqui. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porque na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Então quer dizer, lá em Belém, aonde eles moravam antes, Deus tinha prosperado os campos, voltou a ter o que comer lá. Mas entenda, todos os desertos
desertos, todas as dificuldades, elas são passageiras. Se você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e você está passando por um deserto, isso é passageiro. Isso vai acabar. Mas se você permanecer na comunhão com Deus, amém? Nesse deserto, Deus ele vai te sustentar. Deus ele vai te sustentar. Noemi, ela decidiu voltar com as noras e uma voltou para a casa dos pais mesmo, nas terras de Moabe. Não quis ir, né? Mas Ruth quis vir. E disse, aqui no versículo 16, ela disse assim, disse porém Ruth, não me inste para que te abandone. É Ruth falando para Noemi. E deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, Ruth, que era moabita, ela se converteu ao Deus de Israel. Então, Deus mudou a maldição em bênção. Elas voltaram para Belém. E aí, né, vamos dar uma resumida boa aqui. Em Belém havia um parente, né? Boaz. E ele era próspero. E aí, por fim, Ruth casou com ele. E aquela situação, ela mudou. Né? A escassez que elas viviam, porque elas não tinham mais marido, Deus mudou isso. Né? Então, Noemi foi confortada porque a nora casou, né? E Deus cuidou deles. Assim como você que está afastado hoje, se você voltar, Deus vai cuidar de você. Ele vai mudar essa maldição que está sobre a sua vida em bênção. Ele vai mudar. Então, você, quando você lê as escrituras, quando você participa de devocional, é Deus te entregando a palavra dele que vai te abençoar, que vai te dar uma direção, que vai, sabe, abrir o seu entendimento. Até mesmo nós temos um lançamento do nosso e-book. Eu vou até deixar aqui no primeiro link da descrição, aonde tem 10 pilares que te conduz a andar com Cristo. Porque não basta você só ir à igreja, não. Existem práticas dadas por Deus, né, dado por Deus nas escrituras que nós colocamos nesse e-book. Nós colocamos nesse e-book 10 ensinamentos poderosos que vai estreitar o seu relacionamento com Deus se você praticar o que nós ensinamos nesse e-book. Tá muito barato, tá baratinho o preço desse e-book. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição, o primeiro link da descrição. Se você quiser adquirir, fica à vontade. É um e-book, você vai baixar ele no seu dispositivo. Ou no seu notebook, ou no seu computador, ou no seu celular, no seu dispositivo. E você pode levar aonde você quiser, né, estando ele no seu dispositivo. Tá certo? Então, pense nisso. Caso você esteja afastado, volte. Volte. E caso você está na bênção e você está sendo tentada a sair, né, a cair e voltar para o mundo, então sede sóbrios e vigiai, para que isso não aconteça com você. Tá certo? Eu vou estar deixando aqui outros links. Né? Eu vou deixar mais um link aqui com uma indicação de vídeo. E você, caso você queira se alimentar mais da palavra de Deus, você acessa ele. Tá certo? Olha, vamos falar com Deus agora. É momento da oração. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus,
Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu apresento a Ti todas as pessoas que nos acompanhou até aqui. E quero pedir ao Senhor, meu Deus, em favor de cada uma delas, que o Senhor, meu Pai, venha abençoar o dia delas, que o Senhor venha, meu Deus, prosperar o trabalho das mãos delas e que elas venham tomar para si essa lição. Meu Pai, não compensa sair da bênção. E se essa pessoa está fora, compensa sim ela colocar toda a força para entrar nessa bênção. Porque aqueles que te buscam, esses estão na bênção do Senhor. Então, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa a família, os filhos, abençoa, meu Pai, o casamento daqueles que são casados, os pais. Meu Deus, se houver alguém doente, seja curado. Se houver alguém oprimido, meu Pai, seja livre, seja liberto, receba a paz do coração. Ó, meu Deus, eu entrego tudo e todos nas tuas santas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Olha, então faça isso. Escolha andar com Deus. Amém? Escolha estar na bênção. Faça essa escolha. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Dê essa força para nós, tá bom? Deus abençoe a todos.